Para você ligado aqui no nosso canal, sejam bem-vindos ao Abordo Notícias no ar. Mais um boletim informativo aqui no seu podcast de notícias. Nós estamos chegando, trazendo esse tema que tomou conta do Brasil, que são as manifestações que acontecem no dia 16/3. O Brasil está, como você já viu, destruído, a economia acabada. A gente não tem previsões de melhora e pudera, né, com esse desgoverno também aí no comando do nosso Brasil, de jeito nenhum. Mas Silas Malafaia e Jair Bolsonaro estão com outras pautas. O Bolsonaro mergulhou de vez de cabeça na anistia aos presos do 8/1 e não estão favoráveis ao impeachment de Lula. O fora Lula é em 2026. A intenção de Bolsonaro, de Malafaia e de outras lideranças Brasil afora é deixar esse governo se destruir, deixar esse governo derreter, para que em 2026 a direita possa dar o troco nas urnas. A guerra é política, é em 2026, é o que está dizendo Bolsonaro e as lideranças ao seu entorno. O que acontece, meus queridos? A gente vai destacar isso aqui para você, trazer tudo completinho. Eu gosto de dar a notícia principal já no começo do vídeo, tá bem? Mas o que eu quero pedir para você é, depois da notícia principal, continue nesse programa, porque eu vou falar um negócio para você. Esse programa tá completo, tá? O bicho tá pegando fogo no Brasil, fora do Brasil também. Donald Trump tá de olho no Brasil. Donald Trump está esperando o relatório da OEA sobre Moraes e explodiu hoje. Donald Trump está esperando o relatório para tomar medidas contra Lula, contra o Brasil, contra a ditadura que se instalou no Brasil, tá? Antes da gente ir para a primeira notícia, que é a principal, e a gente vai emendando um assunto no outro, o programa está bem dinâmico hoje, eu vou até correr com essa parte aqui logo. Eu preciso da sua ajuda. Eu vou estar em Brasília participando de um seminário de comunicação de direita, junto com Bolsonaro, influenciadores da direita. As Big Techs estarão lá, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, a Meta estará lá também. E o que acontece, meus amores? Eu preciso estar lá. Eu já ganhei a passagem e consegui a metade do valor que eu preciso para poder me manter lá em Brasília. Lembrando que eu não vou pagar hotel, vou ficar na casa do meu irmão Victor, né, que é parceiro aqui desse canal. E o que acontece, meus queridos? Eu preciso da sua ajuda. Eu consegui 50% do que eu preciso para me manter lá nesses 4 dias, tá? E eu preciso da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar via Pix aqui, ó, você vai ajudar o meu canal. Então faça isso, o Pix vai ficar aqui para você fortalecer o nosso canal, para você me ajudar nessa viagem para Brasília. E de lá eu vou fazer live, vou te mostrar tudo que acontece nesse evento lá em Brasília, tá certo? Meus amores, eu já vou disparar logo o tema principal na tela do Gordinho. Presta atenção, meus amores. Bolsonaro convoca para ato contra Lula no Rio e faz alerta. Qual será o alerta de Bolsonaro? Reportagem do Metrópolis. Na tela, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL gravou um vídeo convocando brasileiros para os atos contra Lula, marcados pela oposição para o próximo dia 16 de março. No registro, ele confirma a presença da manifestação na cidade do Rio de Janeiro, conforme a gente já mostrou nesse canal, o próprio Metrópolis e outros portais aí divulgaram. Eu, Silas Malafaia e outras lideranças estaremos em Copacabana, Rio de Janeiro. Nossa pauta: liberdade de expressão, segurança, custo de vida e fora Lula e anistia já. O fora Lula, eu até interpretei errado aqui, me desculpe a minha narração, é fora Lula em 2026 e anistia é já, para ontem. Foi o que disse Bolsonaro. Ele fez um alerta. Eu peço a você que vai participar em outros municípios, procure saber qual é a pauta e quem está organizando esse movimento. Uma boa sorte a todos e até lá, se Deus quiser, completou o presidente.
As manifestações são todas críticas a Lula, mas há uma divergência nas pautas. Enquanto o Bolsonaro pede o fora Lula só em 2026, outros políticos de direita já embarcam no pedido de impeachment de Lula. É o caso do ato que vai acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo, e tem a deputada federal Carla Zambelli entre os promotores. Além do Rio de Janeiro e São Paulo, a oposição organiza manifestações contra Lula e a favor da anistia para condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023 em todas as demais capitais brasileiras. Líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, está à frente da organização junto aos presidentes dos partidos dos 26 estados e também no Distrito Federal. Para você se achegando agora, Bolsonaro convoca ato contra Lula no Rio de Janeiro e faz um alerta. Eu vou reagir a esse vídeo do nosso querido Bonoro, o nosso querido Bolsonaro, que disparou, deu a ordem, tá bem? Liberdade de expressão, segurança, custo de vida e fora Lula em 2026 e anistia já. Vamos ao vídeo com o nosso capitão Bolsonaro. Olá, amigos. No próximo 16 de março, domingo, manifestações por todo o Brasil. Eu, Silas Malafaia e outras lideranças estaremos em Copacabana, Rio de Janeiro. A nossa pauta, liberdade de expressão, segurança, custo de vida e fora Lula 2026 e anistia já. Eu peço a você que vai participar em outros municípios, procure saber qual é a pauta e quem estará organizando esse momento. Uma boa sorte a todos e até lá, se Deus quiser. Muito bem, gente. Não deixar o hino nacional, porque acredita, até o hino nacional dá direito autoral aqui na plataforma do YouTube. Tá certo? A próxima notícia, meus queridos, eu vou entregando as notícias e depois vou entrar com o meu comentário e informações adicionais, tá bem? Aqui, ó. Malafaia passa pito em bolsonaristas que pedem o impeachment de Lula. Você não ouviu errado, não. Pastor Malafaia, que é o organizador do evento que vai contar com a presença do Bolsonaro no Rio de Janeiro, ele criticou bolsonaristas que contrariam orientações de Bolsonaro e defende ato de impeachment de Lula em 16 de março. Responsável por organizar algumas manifestações pró-Bolsonaro, nos últimos anos, o pastor Silas Malafaia deu um pito nos aliados do ex-presidente que defendem que os atos de 16 de março tenham o impeachment de Lula entre as pautas. A coluna do portal Metrópolis, Malafaia defendeu a postura de Bolsonaro, que anunciou que participará das manifestações no Rio de Janeiro para defender o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e não pedir o impeachment do atual presidente da República. Presta atenção, meus amores, porque aqui é o ponto-chave. Talvez você, não estou entendendo nada, Fábio. Os líderes de manifestações, alguns parlamentares de direita, estão convocando os atos para o impeachment de Lula. Fábio, até divulguei aqui no canal, tá bem? Era a informação que a gente tinha, que tínhamos, né, de posse, tá bem? Mas agora vem a explicação. É o que o sistema quer. Derrubar Lula e entrar Geraldo Alckmin. Essa conversa fiada de que impeachment de Dilma ajudou o Bolsonaro é para quem não conhece a história. O povo deu uma resposta, não foi para o impeachment de Dilma que ajudou. O povo deu uma resposta, tá? Interpretação de texto hoje do Gordinho tá daquele jeito, tá bem? Essa conversa fiada de que impeachment de Dilma ajudou o Bolsonaro é para quem não conhece a história. O povo deu uma resposta. Não foi para o impeachment de Dilma que ajudou o Bolsonaro. Foi o desgoverno e a corrupção, tá certo? De 14 anos de governo do PT. Quem está falando isso ou desconhece a história ou quer se aproveitar do momento político. Acho que nós temos que ter uma visão lá na frente, afirmou
o pastor Silas Malafaia. Ele defende que Lula e Alckmin têm um ser derrotado nas urnas. Não tem que dar prêmio para Alckmin substituir Lula. Eles, bolsonaristas, defendem o impeachment. Só vem o momento e são pautados pela opinião em redes sociais, declarou o religioso. A crítica de Malafaia é direcionada principalmente ao deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O parlamentar mineiro tem usado as redes sociais para defender o impeachment de Lula como principal pauta dos atos marcados para o dia 16 de março. O que fizeram na campanha de prefeito estão fazendo de novo, desmoralizando Bolsonaro. Não é a mim, não. Desmoralizam Bolsonaro. E depois vem aí que eu morro, dou a minha vida e o que ele quer que eu faça. Isso é conversa de hipócrita, de soberbo e vaidoso. Não tem dignidade de ligar para o cara e dizer: presidente, é isso mesmo? Vamos marchar nisso. Então, ok, disse o pastor à coluna. Bolsonaro confirmou a presença, como eu disse para vocês, nos atos, tá? A previsão não é certeza, porque precisa acertar mais com mais gente. Eu gostaria de ir ao Rio de Janeiro no dia 16 e a pauta lá seria questões nacionais, disse Bolsonaro à coluna. A previsão não é certeza, porque precisa acertar com mais gente. Presta atenção, tá bem? Essa foi a fala do Bolsonaro antes desse vídeo que eu te mostrei aqui no começo do nosso vídeo, tá bom? Vamos lá, meus amores. Você sabe que a nossa oposição, principalmente esses parlamentares que estão mais próximos a Bolsonaro, eu encaro isso como uma família. O pai é o Bolsonaro, o filho é o Nicolas, tá bem? E nessa família nós temos um tio, exatamente, que é o tio Malafaia, aquele tio brabo, né, que critica as ações do filho, fala: não, se fosse o meu filho, jamais eu permitiria uma coisa dessa. Vamos lá. Estávamos todos marchando pelo impeachment do Lula. Às vezes eu vou falar, eu quero entrar como o impeachment do Moraes, tá bem? Nós queremos também o impeachment do Moraes. Mas, se nós tivéssemos impeachment do Moraes, tá bem? E agora impeachment o Lula, ok. Porque daí abriria portas. O Alckmin entraria, a gente dava o recado para a direita, expulsava o PT do poder, tá bem? Mas a situação do Brasil tá tão ruim, esse Lula tá tão ruim, ele mesmo vai se impeachment cavando a sua cova. E nós vamos dar a resposta em 2026 nas urnas. O pai Bolsonaro, a qual chegou e modificou o rumo, esse é o papel de um líder. A direita tem um líder e se chama Jair Messias Bolsonaro. Vou repetir mais uma vez, tá bem? A direita tem um líder. A direita tem um líder. E o líder é Jair Messias Bolsonaro. Muitos vão ficar chateados, é como eu falei. É a mesma coisa do pai chegar e falar: meu filho, o caminho é esse. E todos nós somos filhos. Um dia nos revoltamos com o nosso pai, com a nossa mãe, e lá no fim tivemos que admitir: pai, mãe, vocês estavam certos. Então agora esse líder, tá bem? Esse líder que é o Bolsonaro, que é, na minha conjunção aqui, como se fosse o pai, e os filhos de Bolsonaro estão nessa, tá bem? Estávamos pedindo o impeachment, agora vem o Bolsonaro e dispara uma nova pauta. Gente, eu vou ter que repetir. A direita, ela tem líder, se chama Jair Messias Bolsonaro. Ai, Fábio, mas tem a outra direita, tem os meninos lá do Novo. Gente, essa galera é uma galera pequena, influencia uma quantidade de pessoas ali, mas não são a maioria, entendeu? Eles não têm poder de mobilização, não adianta.
Não adianta. Tá bem? Não adianta. Sou muito amigo do Guilherme. Muito amigo não, né? Sou amigo do Guilherme, já trouxe ele nesse canal. Gostaria de estar na Avenida Paulista. Tá bem? Mas a pauta é outra. E o Bolsonaro está pedindo o fora Lula em 2026. Está pedindo por liberdade de expressão, por segurança, pelo custo de vida e principalmente por anistia. Tá? Então, o que acontece? O recado, o alerta do Bolsonaro e o pito que o Malafaia deu é exatamente em cima disso. O Bolsonaro está convocando atos que pede por essas pautas. Eu, sinceramente, vou caminhar com o Bolsonaro. Tá? Vou caminhar com o Bolsonaro. Se eu tiver que ir para o Rio de Janeiro, eu vou cobrir a manifestação do Bolsonaro. Eu vou para o Rio de Janeiro cobrir a pauta do Bolsonaro. A manifestação do Bolsonaro. Tá bem? Eu acho que nós vivemos numa democracia até então. Os meninos aí têm direito a levantar pautas que quiserem. Inclusive, os brasileiros têm o direito de fazer manifestação até contra Bolsonaro. Tem direito de fazer manifestação, conforme eles tentaram aí, flopou, pedindo prisão de Bolsonaro. Eles têm esse direito. Agora, eu acho que a gente tem que seguir o líder da direita. Tá bem? Mas existe uma outra direita que até leva a gente para alguns lugares, mas é flopado, é pouco. Eu penso que o momento é de se unir às pautas do Bolsonaro, entendeu? Tentar o máximo se aproximar do Bolsonaro, entendeu? De repente era até para rolar um convite. Bolsonaro faz o Rio de Janeiro, mas vem fazer São Paulo também, vem dar força aqui. E não se afastar do Bolsonaro. Eu acho que, nesse momento, afastar do Bolsonaro é tiro no pé. O Malafaia já tá para todo lado disparando aí. Já foi na Folha de São Paulo, tá usando as redes sociais e tá destacando as pautas que o Bolsonaro está apoiando. Liberdade de expressão, segurança, custo de vida e fora Lula em 2026 e anistia já. Fora Lula em 26, anistia já. Fabio, mas você não quer o impeachment do Lula? Meu amor, é o que eu mais quero. Mas eu também preciso ouvir a voz do meu líder. Eu preciso ouvir a voz do líder da direita, que é o Bolsonaro. Então, o líder da direita no Brasil está pedindo. Vamos com calma. Não adianta impeachment o Lula agora e entrar o Alckmin. Aí, meu filho, é Alexandre de Moraes no poder. Tá bem? Você sabe da proximidade. Quem projetou o Alexandre de Moraes foi o Alckmin. Mas foi o Temer que colocou ele. Sim. Mas quem projetou e quem mantém laços de amizade e fidelidade é o Alckmin. Inclusive, né, bastidores e, né, eu não sei se é verdade, mas pelo menos o que é dito e eu acredito é que Alexandre de Moraes que inseriu o Alckmin lá no Lula. Você vai ser candidato, vai ter o meu apoio, papapá, mas o vice tem que ser o meu Geraldinho. É isso. É exatamente isso. Agora, eu não vou caminhar ao contrário do que o Bolsonaro pede nesse momento. Tá bem? Não vou mesmo. Quer saber de mais uma bomba agora incluindo o Elon Musk? Aqui, meus amores, na tela do seu vídeo, o Space Liberdade destacando: urgente. Advogado de Lula pede o banimento do X no Brasil como punição a Elon Musk por ter compartilhado a convocação para os atos do 16/3. Ele alega que Musk usou uma mentira para mobilizar o que chama de extrema-direita para as manifestações. Esse povo não tem vergonha na cara. Querem destruir agora, não é? De repente o Alexandre dá uma ordem para bloquear a conta do para bloquear a conta do Elon Musk no Twitter, não é? Mas tá, vamos para frente. Tu sabe, não é? A direita pode usar as plataformas, a esquerda pode convocar ato, convocar quebra-quebra, convocar manifestação pró-Hamas. Eles já fizeram isso, eles podem.
Nós não podemos. Agora, eles podem. Olha só. Olha isso. Nós não podemos. O Elon Musk não pode. Tem que perder o Twitter aqui no Brasil. Só sendo um advogado do PT mesmo, pra vir com essa palhaçada, entendeu? Ficar enchendo o saco, disparando isso, entendeu? Causando burburinho no meio da esquerda. A esquerda deve ficar, uau! Usa o Twitter pra falar mal do Twitter, não é isso? Pois é, meus amores. E a gente segue por aqui com o nosso programa. Recebendo você conectado, ligado com a gente. Bem-vindos ao nosso podcast de notícias, o Abordo Notícias. Gente, essa semana eu vou fazer uma viagem para Brasília e eu preciso da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar no meu Pix aí, você vai ajudar, tá bem? A gente vai participar de um congresso de comunicação feito pelo PL, Bolsonaro, a família Bolsonaro, todo mundo vai estar lá e eu preciso estar lá presente. Já conseguimos algumas coisas por aqui. Eu já tenho a metade do valor que eu preciso para estar em Brasília. Falta a metade. E eu peço para você, por favor, me ajude, tá bem? Já consegui as passagens também e lugar para ficar. Então me ajuda, por favor. É uma mixaria que eu estou precisando e eu vou pedir para você me ajudar aqui, ó. 11 952 75 38 98. 11 952 75 3898. Aqui, meus amores, quem é ele, Fábio? Mais uma bomba contra o Brasil agora, tá bem? Contra Lula! Trump agirá contra Lula se relatório sobre Moraes for contundente. Na tela aqui do seu vídeo, eu vou até estender, tá bem? Essa matéria aqui do Metrópolis. Deixar aparecer um pouquinho mais o rosto, né, do nosso Laranjão. Isso. Na tela, e eu já vou detalhar para você o relatório que a Organização dos Estados Americanos prepara sobre Alexandre de Moraes pode levar a uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos contra o governo Lula. Caso o documento produzido pela OEA aponte a existência de arbitrariedades em decisões do ministro do STF, Donald Trump endurecerá ainda mais o já estremecido diálogo com o Brasil e deverá lançar mão de novas medidas que prejudiquem a economia brasileira, além da já ameaçada taxação do aço. Ao menos 2 auxiliares próximos a Donald Trump sustentam haver ditadura no Brasil, que seria orquestrada por Alexandre de Moraes e pelo Palácio do Planalto, com o objetivo de perseguir opositores de direita, como Bolsonaro, e censurar redes sociais. Um desses conselheiros é o próprio Elon Musk. O bilionário despacha com Trump na Casa Branca e agora manifesta abertamente o apoio ao impeachment de Lula. E o outro é Jason Miller, principal estrategista da campanha eleitoral que levou a volta de Trump ao poder. Por ordem de Moraes, Miller chegou a ser detido no aeroporto de Brasília em 2021 para prestar depoimento sobre o âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos que corre no STF. Aliado de Bolsonaro, Donald Trump não esconde desejo de elevar o tom contra Lula. Um relatório contundente da OEA, o Fórum de Debate de Países do Ocidente, daria o lastro de que o presidente dos Estados Unidos precisa para justificar o porquê das restrições ao Brasil. Embora ainda não seja possível prever o tom do relatório sobre Moraes, há 3 indicativos de que o documento será robusto. O primeiro é que a Organização dos Estados Americanos tem como principal financiador o governo dos Estados Unidos, comandado por Trump. A verba destinada pela Casa Branca à OEA este ano será da ordem de $50 milhões, metade do que todos os outros 33 países investem junto no colegiado. O relatório dos Estados Unidos julguem ser pouco conduzente. Um relatório que os Estados Unidos julguem ser pouco conduzente com a realidade do Brasil seria pretexto para Trump cortar a verba da OEA, assim como já fez com a agência USAID e algumas ONGs que
argumenta, atuariam para beneficiar a esquerda em nível global. A Organização dos Estados Americanos acompanhou a tesourada de Donald Trump. Outros dois indicativos que foram declarações do próprio Pedro Vaca Real, relator da OEA, que passou os últimos dias em Brasília ouvindo de Moraes a Bolsonaro. A Sam Puncher, no Metrópolis, ele disse que o tom das acusações contra o ministro do STF é realmente impressionante. Já o ex-presidente brasileiro, após dar sua versão à OEA, afirmou à coluna que Vaca lhe garantiu que escreverá um relatório sincero sobre a situação do Brasil. Uau! A mágoa de Donald Trump com Lula não se compara a que Elon Musk nutre por Alexandre de Moraes. Mas, ainda assim, o presidente dos Estados Unidos tem motivos pessoais para adotar distanciamento e que tem mantido do Palácio do Planalto. Em novembro passado, assessores de Donald Trump receberam um relatório com uma declaração de Lula, uma TV francesa, insinuando que a vitória do republicano nos Estados Unidos significaria a volta do nazismo e do fascismo. Lula disse isso, né? Eles são da turma do ismo, nazismo, fascismo, tá? Chamou Trump de nazista e fascista. Naquele mesmo mês, a primeira-dama brasileira Janja dirigiu um fuck you a Elon Musk em evento do G20. Em tradução livre, gente, é um palavrão, tá bem? Mas eu vou falar aqui para vocês com algumas abreviações. A primeira-dama brasileira mandou Elon Musk se fuder. Uma falta de vergonha na cara, uma falta de elegância. Quando já era público que o empresário teria cargo de destaque no governo dos Estados Unidos. Na entrevista de Lula, que chegou ao gabinete de Trump, disse o brasileiro dias antes da eleição: nós vimos o que foi o presidente Trump no fim de seu mandato, fazendo aquele ataque ao Capitólio. Uma coisa que era impensável de acontecer nos Estados Unidos, pois o país se apresentava ao mundo como um modelo de democracia. E esse modelo ruiu. Então, nós agora temos ódios destilado por todo o santo dia, as mentiras, não apenas nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, vários países. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Como sou amante da democracia, acho a coisa mais sagrada que nós, humanos, conseguimos construir para bem governar o nosso país. Obviamente, estou torcendo para a Câmara ganhar as eleições. Quem que é isso? Palavras de Luiz Inácio Lula da Silva. Impressionante, né, meus queridos? O Lula arrumou, foi uma encrenca das grandes com Donald Trump, com Elon Musk, e o bicho tá pegando, tá? Agora, o Bolsonaro, depois dele dar o seu depoimento aos membros da OEA, ele declarou que confia, tá bem? Que confia não, né? Que o Pedro Vaca Vila Real deu garantias para ele que irá fazer um relatório honesto. Eu estava aqui pensando, né? Até parei aqui e lembrei, né, do que nós acabamos de ler na matéria, estava meditando. Realmente, esse Pedro Vaca, ele vai ter que tomar cuidado, senão a vaca dele vai pro brejo, tá? Porque presta atenção, os Estados Unidos, conforme a matéria que eu trouxe para você, ele garante 50% da grana que vai para a OEA. Para você ter uma ideia, é 50% e o restante fica para os demais 33 países. Olha só, para você ver a diferença. O Trump chega junto com 50% e o restante fica para 33 países. É muita grana vindo de um único país. Então, o Trump tá de olho, tá? E o Pedro Vaca Vila Real, se ele fizer um relatório fraco, um relatório
aonde diz, não, no Brasil a liberdade de expressão existe, é apenas uma guerra partidária, existe um partido, existe um grupo político que são inflamados, porque é isso que eles gostam de falar. A democracia existe no Brasil, somos livres, tá bem? E é isso que eles gostam de falar. O Trump tá de olho. 50 milhões de doação, tá? 50 milhões. E outra, quem doa 50 milhões pode influenciar a diretoria também, tá bom? Para trocar esse Pedro Vaca ou para dar um pé na bunda da OEA, tá bem? Custa pouco. E, tendo esse relatório em mãos, contundente, que mostra tudo que está acontecendo aqui, as imposições vão se achegar contra Lula e também contra Alexandre de Moraes, tá bem? Vamos ao vídeo aqui do Bolsonaro contando como foi o depoimento dele. Olha, essa vinda do Pedro Vaca para cá foi acertado antes das eleições dos Estados Unidos. E jamais quem organizou e convidou essa vinda para cá podia imaginar que o Trump fosse eleito. Bem, aconteceu, vieram para cá. Obviamente, a gente colhe informações, quem é o Pedro Vaca? Aí chegou muita coisa aqui, como ele sendo uma pessoa realmente de esquerda. Mas a gente sabe que a OEA depende dos Estados Unidos. Presta atenção. Eles não podem fazer um relatório aqui passando pano para a questão da ditadura que estão vivendo aqui no Brasil. Olha só. Ele esteve aqui, obviamente, primeiro foi lá no Supremo Tribunal Federal, esteve lá com dois ministros, o presidente e o Alexandre de Moraes, teve também conversando com gente do governo federal, mas esteve também com parlamentares que defendem aqui a liberdade de expressão no Brasil. Esteve com excelentes advogados, muitos voluntários que defendem os presos políticos. E no último dia, na reta final, aqui em Brasília, estiveram por uns 40 minutos comigo. A imprensa ficou sabendo só no dia seguinte. Eu mais ouvi do que falei pouco, tá? Mas o meu advogado, uma pessoa extremamente competente, que mais do que advogado passou a ser um amigo meu, conduziu muito bem esse diálogo com o Pedro Vaca e mais seus 3 ou 4 assessores. E o Pedro Vaca falou aqui pelo Brasil, que está muito preocupado com a falta de liberdade de expressão aqui no Brasil. Então a gente espera que o relatório dele, daqui 30, 40 dias, não demore muito, saia, porque uma vez saindo vai ter um impacto aqui, no meu entender, positivo para o Brasil. É o que nós queremos. Aqui, por exemplo, eu trabalho aqui pela anistia do pessoal do Rio de Janeiro. A gente não pode esperar, quem sabe, um presidente se eleja de direita, se eleja em 26 e em 27 para ele assinar o decreto aí o decreto de anistia, né? Muito bem, meus amores. Está então o posicionamento do Jair Bolsonaro reagindo à reportagem também do Metrópolis. Eu quero colocar o título na tela para você ter noção, ter ideia do que está acontecendo. Trump agirá contra Lula se relatório sobre Moraes for contundente. Presta atenção, tá bem? Presta atenção aí, meu querido. Trump agirá contra Lula se relatório sobre Moraes for contundente. Lula tá lascado, desgraçado e mal pago. Lascado, entendeu? Brasil afundou. Brasil afundou! Exatamente, você não ouviu errado. Economia destruída, tá bem? E o que acontece? Nessa palhaçada toda, nós ainda podemos ter uma repressão, uma pressão de Donald Trump. Aí você vai ver a economia indo pros quiabos, tá bem? Mas os Estados Unidos também dependem do Brasil. Ok, mas nós dependemos mais deles do que eles dependem da gente. Independente, eles também precisam da gente. Vai nessa brincadeira pra tu ver. Nessa palhaçada, quem perde somos nós. E eu não tô falando mal de Donald Trump, não. O Brasil precisa ser passado a limpo pro mundo, porque os nossos problemas não foram resolvidos internamente. Os nossos problemas não foram resolvidos internamente, tá?
Então, essa fala de que o Trump agirá contra o Brasil, essa fala, essa notícia que acabou de sair no Metrópolis, Trump agirá contra Lula caso o relatório da OEA for contundente, haverá penalidades ao Brasil, quem se lasca somos nós, os brasileiros. Mas é como eu disse, o nosso problema, tá bem? Ele não foi resolvido internamente. O nosso problema não foi resolvido. A justiça, ela é culminada com o governo tem lá dentro um grande aliado, um ou mais, né? Mas um principalmente, que comunga com tudo isso, que é o Big Alex, o Alexandre. E o que acontece com o nosso Brasil? Vai virando isso daí. Você imagina os Estados Unidos, outros países baterem o martelo, o Brasil se tornou uma ditadura. E o pior, vêm sanções contra o país. A história de que precisamos, que os Estados Unidos precisam da gente também, que os petistas falam isso, não, que aqui é uma nação soberana, ok, mas nessa brincadeira aí, até se provar que o Brasil é soberano, que os Estados Unidos também precisam da gente, nós já se lascamos. E pode ter certeza, nós precisamos mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam da gente. Tá bem? É só você ver. É aquela velha história. Quem pode mais chora menos. Tá? Espero que o relatório do Pedro Vaca seja contundente, seja um relatório que fale a verdade sobre tudo que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Para você conectado, ligado comigo, onde você estiver, em todo o Brasil, fora do Brasil também, bem-vindos a bordo. Obrigado pela moral, obrigado pela paciência, pelo carinho de estar aqui sempre comigo. Gente, eu preciso da sua ajuda, qualquer valor aqui, via Pix, tá bem? Eu vou a Brasília, já está quase tudo certo, mas ainda precisamos agora do valor financeiro. Passagem já está resolvida, local para ficar está resolvido e eu preciso da sua ajuda financeira com qualquer valor via Pix aqui para ajudar o canal. 1195-275-3898. Nós vamos fazer lives lá, nós vamos ao Congresso, nós vamos entrevistar parlamentares, vamos falar de tudo que está acontecendo no Brasil, tá bem? É isso, meus queridos. Seguimos aqui com o nosso programa, abraçando você de todo o Brasil, fora do Brasil, conectado, ligado aqui com a gente também. Agradecendo a cada um, tá bom? Que está conectado aqui comigo. Lembrando, gente, que eu preciso dessa ajuda aí para manter o programa no ar, para continuar trazendo notícias de qualidade, tá bem? Digita Anistia Já, para mim saber que você chegou até esse ponto do vídeo, tá bem? Para ver se o YouTube não está escondendo o nosso conteúdo, me ajuda, tá bem? Digite Anistia Já, pra gente saber que o YouTube entregou o vídeo e que você conseguiu assistir até aqui. Anistia Já. Verifique a sua inscrição para ver se você é inscrito aqui no nosso canal. Ai, eu não me inscrevi. Ô, gordinho, desculpa, eu esqueci. Ok, tá perdoado. Ai, gordinho, era inscrito, você tirou minha inscrição. Não consigo tirar. Às vezes o YouTube tira, tá bem? Então faça isso, confirme, verifique todos os detalhes da sua inscrição agora. Não estou inscrito, então se inscreva, não custa nada, né? Se inscreva, tá bem? E ajude, fortaleça aqui o nosso canal. Precisamos ir muito da sua colaboração, precisamos ir muito aí da sua ajuda, tá bem? Com a sua inscrição, você compartilhando também ajuda demais. E tem outro detalhe, se inscrevendo e dando esse likezinho maravilhoso, você ajuda demais aqui o nosso canal, tá bem? Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu não vou esticar o vídeo para não ficar muito longo, tá bem? E ajude, tá bem? O nosso canal. Coloca esse canal em primeiro lugar no Brasil, vambora? Tudo que eu falei aqui, a gente cita as fontes, a gente não fica criando mentiras, tá? E sobre a manifestação, é aquilo. Todo mundo tem direito de fazer manifestação. Eu vou, tá bom, me basear por aquilo que o Bolsonaro está orientando, as pautas que o Bolsonaro está orientando, tá bem? E se for possível, né, a gente conseguir, eu vou direto para o Rio de Janeiro, é onde o Bolsonaro vai estar,
né? Primeiro eu vou a Brasília, eu tô arrecadando dinheiro para ir a Brasília, depois quando eu voltar, né, a gente vai tentar arrecadar dinheiro também para a ida até o Rio de Janeiro. Então aqui a gente faz as coisas com a sua ajuda, tá bem? E outra, não é dinheiro só para mim comer, para mim tratar da minha família, não. É dinheiro pra gente fazer conteúdo para você, porque custa caro. Quanto custa uma viagem até Brasília? Em 4 dias lá, entendeu? Quanto custa ir até o Rio de Janeiro para mostrar a manifestação, para entrevistar os patriotas, entrevistar os parlamentares? Custa barato não, tá bem? Não fica baratinho não, meu amor. Então fiquem com Deus e eu só consigo se você ajudar. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Valeu, Brasil!